Muito bem, na última videoaula, aqui no canal do Professor Jair, nós estávamos tocando em alguns assuntos filosóficos a partir do estudo da pré-história, né, da concepção de pré-história, do que a ciência traz para nós, do que a pesquisa histórica traz para nós de conhecimentos da pré-história, esse período o maior período aí da história da humanidade, né, se a gente for parar para pensar, comparando com outros períodos, e que marcou profundamente a nós, seres humanos, né? Então, na última videoaula, nós tratamos da nossa origem africana e do fato de originalmente termos sido todos negros, da mestiçagem que aconteceu entre nós, Homo sapiens, e outros hominídeos, né, que não eram humanos como nós, mas que foram se misturando, né? Então esse caráter de mestiçagem. Falamos do nomadismo e essa disputa por território. Nós falamos a respeito do processo de evolução, né, das espécies de uma forma geral, dos seres vivos de uma forma geral. Percebam que são assuntos que têm a ver com pré-história e que tem muito a ver com o cotidiano, tem muito a ver com a nossa vida. Daí a importância de refletirmos a esse respeito, daí a importância da gente procurar saber o que a ciência traz para nós, o que a história, o estudo histórico traz para nós. E vamos dar continuidade nesse vídeo, tratando um pouco mais de alguns outros temas, ok? Mais uma questão para a gente refletir, para a gente pensar a esse respeito, né, que aparece nesses vídeos também. O que somos nós, seres humanos, né? Você perguntar para um religioso o que somos, ele, em geral, vai dizer que somos descendentes de uma divindade ou que somos uma criação dos deuses ou de um deus. É uma interpretação, é a interpretação dele. Tudo aquilo que essa pessoa pensa e acredita sobre humanidade vai estar baseada nessa concepção de ser humano. Então, para um religioso, nós, seres humanos, temos uma missão a cumprir aqui, uma missão muito voltada às lições que Deus deu, ou a missão que Deus deu para todos nós, e, consequentemente, as escolhas políticas, as escolhas culturais, as opiniões dessas pessoas terão essa interpretação, tá? Existem outros, por exemplo, a gente vive nesse momento, 2020, um momento de uma lenta revolução ali, uma ampliação das ideias socialistas em vários meios de comunicação, de informação, etc. E para um socialista, por exemplo, seres humanos são pessoas que são puras na sua essência, na sua natureza, e, consequentemente, se há o mal na humanidade, é porque algum fator externo causou esse mal. Em geral, eles alegam que o capitalismo causou esse mal, ou que o Estado, ou que o sistema, ou que a ganância do lucro, etc. E sempre existe um culpado externo, um mal que fez com que a pessoa se tornasse ruim. Essa explicação, por exemplo, que muita gente dá para o crime. O sujeito só virou criminoso porque ele não tinha condições de comprar as coisas que queria, consequentemente ele passou a roubar para ter. É a explicação dessa pessoa. Por que essa pessoa dá esse tipo de explicação? Porque essa pessoa acredita que o ser humano é naturalmente bom, ele nasce bom e a sociedade o corrompe. Tem essa discussão lá com Rousseau, filósofo do século XVIII, né, da época do Iluminismo. As ideias socialistas vão se basear nessa concepção também de que o ser humano é bom na sua essência, logo, se você fizer uma revolução, acabar com o capitalismo, acabar com o dinheiro, acabar com tudo isso, você vai ter pessoas vivendo em comunidades, todas elas se amando, se abraçando e dando as mãos e construindo um mundo melhor. É uma interpretação. Percebam a diferença. Um religioso acredita que o ser humano vamos pegar no caso do cristianismo. O ser humano é um ser criado por Deus. Deus cria lá o mundo, cria os animais e só depois vai criar o homem e depois cria a mulher. Então percebam que
para o cristianismo, para o judaísmo, o islamismo, o ser humano não é um animal, o ser humano é uma criação de Deus, tem uma missão aqui a cumprir, etc., e é um pecador. Existe o bem e o mal porque há o pecado ali, a pessoa pode escolher entre o bem e o mal, etc. E, consequentemente, por isso que existe o mal no mundo, porque há o demônio ali atentando e as pessoas pecam. Um socialista, por exemplo, já vai ter uma outra concepção. Para ele, o ser humano é naturalmente bom. Existem os socialistas que são religiosos, mas esses provavelmente nunca pararam para refletir muito, nunca pararam para pensar muito, o que chega até a ser um certo pleonasmo, a respeito desse choque de concepções, né? E o que a pré-história nos mostra? O que o estudo da pré-história nos mostra? Que somos animais, que somos parte da natureza. Um socialista, ele não tem como comprovar essa tese de que todas as pessoas são boas na sua essência e que é a sociedade que o corrompe. Porque já tentaram fazer revoluções socialistas no mundo, implementaram regimes assim, e o mal não acabou. Eles acabaram o capitalismo, acabaram com determinadas coisas do capitalismo, e não acabou o mal. Isso já seria suficiente para que eles refletissem e pensassem, poxa, pensei besteira. Mas não, é uma coisa tão forte essa concepção de ser humano que eles têm, que eles não admitem abrir mão dessa concepção. Logo, eles pensam o seguinte, não deu certo daquela vez, mas vai dar certo na próxima. Percebe? Nós, quando estudamos a pré-história e a gente estuda a ciência, a gente tem como comprovar isso a partir da análise genética, a partir do estudo da arqueologia e dos seres vivos que foram se desenvolvendo e evoluindo ao longo de milhares de anos, e milhões inclusive, né, antes do gênero Homo. A conclusão que chegamos, analisando a ciência, analisando a história, pré-história, é de que somos animais, temos toda a característica de animais, porém, o que nos diferencia dos outros animais, dos nossos primos ali, outros animais, é o fato de termos sofrido uma mutação genética no nosso cérebro que permitiu que nós tivéssemos a consciência, o pensamento mágico, a reflexão, e isso permitiu que a gente criasse coisas, que a gente tivesse noção do que acontece conosco, criasse consciência, ou seja, pensássemos, refletíssemos sobre a nossa existência, sobre o passado, sobre o futuro, o que pode acontecer com a gente, quais as consequências dos nossos atos. Um animal na natureza, ele não para pensar nas consequências dos atos dele. Ele age por instinto. Mesmo os animais muito inteligentes que nós temos aí na natureza. A nossa espécie é diferente. E essa concepção de mundo, de que nós, seres humanos, somos parte da natureza, ela é compartilhada não só por aqueles que acreditam, que estudam a ciência, estudam a pré-história, mas alguns outros povos. Por exemplo, eu sempre cito o caso dos Yanomami, que é um povo indígena de Roraima, no norte do Brasil, e que eles acreditam que são descendentes da onça pintada. Por isso eles sempre colocam lá uns piercings, né? Assim, no rosto, como espetos, assim, uma associação aí à onça pintada. E outros povos ali do mundo como um todo que acreditam que eles são descendentes de determinados animais. Isso é interessante para que a gente possa refletir sobre a nossa existência hoje. Nós vivemos num mundo industrializado, com alta tecnologia, desenvolvimento, vivemos em cidades e vamos perdendo o contato com a natureza, a gente vai perdendo o contato com a terra, com o chão, com os animais, com as plantas. Isso é muito complicado, isso é muito ruim, porque a gente vai perdendo de vista aquilo que nós somos na nossa essência. Somos animais. Então, quando a gente reflete sobre isso, o interessante é que a gente reflita sobre essa necessidade que eu acredito que a gente deva ter hoje, de ter um vínculo maior com a natureza. Mesmo que a nossa vida nos empurre para o trabalho na cidade, para a tecnologia,
ou para uma série de coisas, mas que a gente também reserve parte da nossa vida para esse vínculo com a natureza, vivenciar mesmo, ter contato com a natureza, não só de longe, né? Não que todo mundo tenha que acampar ou virar povo indígena, não é isso, mas que a gente não perca a ideia, né? Não perca de vista a ideia de que nós somos parte da natureza. Isso a ciência mostra para nós, isso a pré-história, o estudo da história mostra para nós, certo? E, mais uma vez, aí uma coisa importante que a gente tem que lembrar, a concepção de ser humano. Por que um socialista defende tal coisa? Por que um religioso defende tal coisa? Não é porque ele está sacaneando os outros, não, é porque ele realmente acredita naquilo. Então, toda vez que você vai entrar numa discussão mais filosófica, política, etc., parta sempre do seguinte: qual é a concepção de ser humano que essa pessoa tem, né? Que você tem. Então, para você, o ser humano é o quê? A partir daí, você consegue entender por que as pessoas pensam isso ou defendem aquilo, certo? Outra questão, né, que se coloca, né, quando a gente estuda a pré-história, essa coisa da razão e do instinto. Nós, seres humanos, somos animais com consciência. O fato de sermos animais com consciência não nos tira a condição de animais. E, consequentemente, boa parte das nossas ações são tomadas a partir do instinto animal, e nem sempre através da razão. Pare para pensar quantas vezes você agiu por impulso, quantas vezes você agiu instintivamente, quando você sente a sua vida ameaçada, quando você leva um susto, sua respiração ficou ofegante, seu coração começa ele se acelera, porque o corpo identificou, o organismo identificou ali uma ameaça e já disparou ali uma carga de adrenalina, o seu coração se acelerou, sua respiração ficou mais acelerada para que você fique ligado e fuja do predador. Isso é uma reação instintiva. O fato de termos consciência não eliminou o nosso lado instintivo. Isso é importante para que vocês reflitam sobre como muitas vezes nós tomamos atitudes intempestivas, baseadas muito mais no instinto do que na razão. Pense, por exemplo, que se você algum dia se tornar juiz, você vai analisar um caso, vai julgar um crime, você tem que levar isso em consideração, que alguns crimes são premeditados, são racionalizados, né? São pensados anteriormente, com consciência, a pessoa tinha consciência que queria matar um determinado indivíduo, porém, existem outras situações que o indivíduo age por instinto. É a ideia da defesa, né? Então, agiu em legítima defesa, ou seja, a sua vida estava ameaçada e você não sabia muito ali o que fazer e você pegou a primeira coisa que apareceu e atacou a pessoa, porque sentiu que a sua vida estava ameaçada. Então, é um limite tênue, ele é difícil, muitas vezes, para o juiz, para ele tomar essa decisão, ele precisa saber se realmente foi por instinto ou foi racional, mas isso é uma coisa importante. Muitas vezes a gente julga as pessoas, isso é muito comum na internet, nessa era de todo mundo ter acesso a Twitter, a Facebook, a Instagram, e todo mundo virou juiz. Então existe um grande tribunal na internet, todo mundo julga todo mundo a partir de uma interpretação que você fez com base ouvi dizer que fulano fez isso, e aí você já julga a pessoa e tal, e muitas vezes, primeiro, você nem sabe se a pessoa fez, e segundo, você não sabe o que motivou essa pessoa a fazer aquilo. Então, muitas vezes você ouve falar de um crime, nossa, fulano matou ciclano e tal, tem que matar, tem que morrer, isso, aquilo e tal, mas muitas vezes você nunca parou para pensar, muitas vezes, muita gente nunca parou para pensar assim, mas espera aí, por que aconteceu esse crime? Quem estava envolvido? Por que esse sujeito matou o outro? Você só vê o resultado. Matou a pessoa. Nossa, que absurdo, tal. Realmente é um absurdo matar uma pessoa. Mas você não para pensar assim, o que aconteceu antes? O que fez essa pessoa matar o outro? Isso é uma coisa necessária, isso é uma coisa importante, porque do contrário, a gente
perde completamente o controle dos julgamentos e isso vira uma selva, tá? Então, isso é uma coisa que o estudo da pré-história nos mostra, e é uma discussão filosófica que é super importante da gente ter em mente hoje em dia, principalmente hoje em dia, né? Toda a época da história, mas a gente vive um momento muito complicado na história da humanidade, que é o fato de todo mundo ter acesso às mídias sociais e todo mundo vira especialista, todo mundo vira juiz, todo mundo quer cancelar todo mundo por causa de uma coisa que a pessoa fez ou falou ou acham que a pessoa é. Muito complicado. Pensem, reflitam sobre isso, ok? Uma outra coisa que é colocada no estudo da pré-história, inclusive eu citei nos vídeos quando eu coloquei lá um trecho de um texto de um filósofo brasileiro chamado Luiz Felipe Pondé, a respeito do que ele chama de contingência. É uma coisa para a gente refletir, né, a respeito, quando a gente estuda a pré-história, a respeito do fato, o que a consciência traz para nós, seres humanos. Porque, lembre-se, o cachorro, o gato, a serpente, os pássaros, eles vão vivendo ali, eles vão em busca de alimentos, eles conseguem a água, eles vão se virando, um acaba sendo predador do outro, etc. Eles vão tocando a sua vida. Nós, seres humanos, somos animais diferentes, nós temos consciência, e ter consciência significa que a gente, em determinados momentos, a gente vai parar, pensar e falar, opa, eu posso morrer a qualquer momento. Os meus pais podem morrer a qualquer momento. Nasceu meu filho, eu preciso proteger, porque daqui a pouco vem o leão e vai devorar o meu filho. Eu não quero que isso aconteça. Ou seja, isso é a consciência, né? Homo sapiens sapiens significa aquele que sabe que sabe. Eu tenho consciência de que sei. E todos nós, seres humanos, ao termos essa reflexão, a gente começa a perceber que a nossa vida pode acabar a qualquer momento, né? A ideia de finitude, ou seja, a qualquer momento a nossa vida pode acabar. De repente você está aí assistindo o vídeo ou você está indo para o trabalho e vem uma bala perdida ou um acidente e a pessoa pode morrer. Ou você pode pegar um vírus que veio de outro lugar do mundo, que veio de um morcego, e você que não tem nada a ver com isso, de repente pega esse vírus e morre em uma semana, em poucos dias. Então, assim, essa reflexão a respeito da pequenez da nossa vida, né, da fragilidade da nossa vida, é uma coisa que marca muito a humanidade, é uma coisa para vocês refletirem também, né? É o que o Pondé, esse filósofo, Luiz Felipe Pondé, trata como contingência, né? Ou seja, as contingências da vida, toda essa coisa. Se você observar, a natureza é cruel, a natureza não tem dó, não tem piedade, na verdade. Eu falo dessa maneira, dá a impressão que a natureza é viva ou tem consciência. Não, não tem consciência, é um grande caos essa natureza, não tem uma lógica racional tudo isso, né? Então, você está vivo hoje, daqui a pouco pode acontecer qualquer coisa e você morrer. Isso vale para você, ser humano, mas vale também para todos os outros animais, para as plantas. A planta está lá super tranquila, tal, ela não tem consciência, mas é um ser vivo. A planta está lá tranquila, tal, e de repente chega um animal, comeu a planta morreu, já era, acabou. A planta não tem essa consciência, mas nós temos. Isso é cruel para nós, seres humanos, a gente parar, pensar, puxa, a qualquer momento tudo isso pode acabar. E agora? E se acaba, será que eu terei uma segunda chance? Será que existe vida após a morte? Será que não existe uma divindade que possa me propiciar uma outra vida? Será que não temos uma missão na Terra? Será que é só isso mesmo? Vem, acabou e pronto? Quando você estuda a pré-história e estuda a ciência evolutiva, você chega à conclusão que é a contingência da vida.
a fragilidade da vida. Isso a gente não tem como fugir, tá? Mas ao longo da história da humanidade, a nossa espécie, ao tomar consciência disso e não ter ali condições científicas para explicar nada do ponto de vista da evolução, etc., nós fomos criando mitos, criando religiões, criando muitas vezes explicações ou histórias sobrenaturais para nos dar essa condição de sobrevivência. Não é fácil você parar e pensar e refletir sobre como a vida pode acabar a qualquer momento. É muito difícil isso. Então, é aí que entra a religião. A religião, as religiões, ao longo da história da humanidade, os mitos, as religiões, essas explicações sobrenaturais, de alguma maneira, elas procuram explicar o inexplicável, explicar essa dificuldade. Então a religião, ela dá um direcionamento, ela dá uma sensação de conforto e de alívio para essas pessoas. Então, independentemente de você ser ou não religioso, aí vai uma questão para a gente refletir. Será que é lícito para nós questionarmos a religião do outro? A gente pode até discordar da religião do outro, a gente pode até não acreditar em Deus, não acreditar em religiões, a gente pode até ter uma visão ali mais racional das coisas, mais científica das coisas, porém, será que é certo a gente julgar o outro pela religião? A gente não sabe a necessidade que aquele outro tem de acreditar em algo. Muitas vezes essas pessoas, elas não têm condições de sozinhas dar conta dessa contingência da vida, né? Dessa dificuldade que é viver. Viver é difícil, viver tem problemas. Por que tantos problemas acontecem com adolescentes? Justamente porque você sai da infância, onde tudo é mágico, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, e os pais resolvem os nossos problemas, e quando você entra na adolescência, você dá de cara com uma série de problemas e você tem que se virar. E muitas vezes você acaba não conseguindo se virar. E aí a religião acaba sendo muito forte para muita gente, porque assim, muitas pessoas podem pensar o seguinte: olha, o mundo é super cruel comigo, mas pelo menos Deus está do meu lado. É uma forma que algumas pessoas têm de sobreviver a essa selva, porque é muito difícil sobreviver, tá certo? Então, é para a gente refletir, será que é justo alguém chegar, apontar o dedo e falar assim, um alienado, religioso, alienado e tal? É para refletir a esse respeito. Algumas pessoas conseguem se virar bem ao refletir sobre isso, né, sobre as contingências da vida, sobre a dificuldade que é viver, e outras pessoas não conseguem se virar, né, em relação a... Alguns conseguem, outros não conseguem, e o meio que muita gente tem é justamente buscar uma explicação mágica, sobrenatural, religiosa. É a forma que essa pessoa conseguiu. Isso a gente observa ao longo da história da humanidade, e isso tem a ver justamente com o fato de sermos homo sapiens sapiens, de termos consciência, e ao ter consciência, refletir ao redor, olhar ao nosso redor, refletir a respeito disso e pensar assim, puxa, isso aqui é uma selva, não vou aguentar, o que eu faço? Eu sei que muitos jovens vão parar e pensar e vão dizer assim, mas não é fácil a minha vida, eu tenho uma série de coisas ali que eu preciso cumprir, etc. Eu entendo e respeito, mas assim, nós vivemos numa era em que boa parte da juventude tem tudo muito fácil. Olha para a escola. Então, assim, é o material escolar que o governo dá, governo entre aspas, né, porque é dinheiro de impostos, então todo mundo paga. É o uniforme escolar, é o material escolar, são livros que são dados, é o transporte que é dado. Que bom, que bom. Não estou dizendo que isso é ruim, né? Mas aí você tem uma escola que não reprova, né? Você tem todo um sistema baseado numa concepção política de educação também, né? Mais social assim, que parte da ideia de que que não é legal cobrar do aluno, o aluno ser reprovado, que cada um tem seu tempo, logo ele em um determinado momento ele vai conseguir aprender, então a escola não tem que reprovar. Então você
cria todo um ambiente facilitador, quase que uma bolha para o adolescente, para a criança e para o adolescente. Você quase que cria uma bolha do tipo assim, os problemas externos não atingem essa criançada, esses jovens. E aí o que acontece? A vida não é uma bolha. Em determinados momentos, esse adolescente, essa criança que sempre foi criada muito ali com vários cuidados, essa pessoa ela se depara com a vida e ela tem que viver e ela tem que bater de frente com a vida. E algumas pessoas têm um choque nesse momento e sofrem muito, mas conseguem se tornar adultos ali ralando, ralando. Alguns ralam já desde adolescente, desde de criança. Isso não é uma regra geral para todos, né? Claro, tem variações. E outros não conseguem, não dão conta de sobreviver a esse massacre que é a vida. A vida é muito cruel, a natureza é cruel. E aí essas pessoas ou buscam a religião, ou muitos deles acabam pensando em suicídio ou qualquer coisa assim. Então, o ideal seria que nossa sociedade, a escola, a família, a sociedade como um todo, ao mesmo tentasse chegar no equilíbrio ali, né? Porque ao mesmo tempo que possa garantir boas condições para todos, mas que não exagere nisso, não transforme essas pessoas em flocos de neve, que num primeiro raio de sol mais forte derretem, né? Então é importante a pessoa aprender a ser forte, a sobreviver à vida. E ao estudar a pré-história, ela nos mostra muito isso, né? De que a vida é uma eterna luta pela sobrevivência, né? E não significa que você tem que eliminar o outro, não é isso, mas que você tem que ser forte para sobreviver e tentar criar uma sociedade onde as pessoas consigam sobreviver, todas elas, porém, sem acreditar na ideia de que nunca vai ter problemas, sempre vai ter problemas e a gente precisa estar preparado para os problemas que a vida traz, certo? E em relação a essa coisa do mundo moderno, veja quanta gente adotando um estilo de vida mais limpinho, mais sensível, negando a natureza humana. E aí eu me lembro sempre do veganismo. Quando você verifica ali os veganos, né, o pessoal que adota o vegetarianismo, muitas vezes essas pessoas elas começaram o veganismo por se sentirem culpadas pela morte dos animais. Então nós temos uma sociedade que escraviza os animais para a nossa sobrevivência, e aí muitas vezes a gente vê vídeos, filmes sobre a morte de animais, né, matadouros, etc. E isso choca muita gente, muito jovem, muito adolescente, muitos adultos também, e consequentemente a pessoa se sente na obrigação de fazer a sua parte por um mundo melhor e decide: serei vegano, né? Não contribuirei para esse massacre, né? É fruto desse mundo que a gente vive nos dias de hoje, desse mundo limpinho, afastado da natureza, que nega a natureza e que nega a natureza humana. Por mais que o vegano ele se coloque como defensor e amante da natureza, ele na verdade nega a sua natureza humana, que a natureza humana é justamente de ser um ser onívoro, né? Então nós nos alimentamos ao longo da história, da pré-história como um todo, ao longo de milhares de anos, nós nos alimentamos do que tiver. Raízes, frutas, folhas, caules, insetos, animais, o que aparecer, ovos, leite, o que aparecer, a gente come. Obviamente, tem as pessoas que adotam o veganismo por uma questão de saúde, né? Mas na maioria dos casos não é isso, é uma tentativa que a pessoa tem de se mostrar até certo ponto útil para a humanidade. Olha como eu sou, olha como eu me importo.
pelo bem da humanidade, olha como eu me importo com a natureza, com a humanidade, com os animais, eu quero os animaizinhos livres e soltos. Mas aí você vai se alimentar de seres vivos também. Os vegetais são seres vivos, né? Ah, mas eles não sentem dor e tal. Bom, então a questão é a dor. Existem pesquisas hoje que demonstram que algumas plantas, ao serem cortadas, elas liberam uma substância que tem um efeito anestésico. E, consequentemente, isso nos leva a refletir: será que a planta sente dor? Por que uma substância como essa é liberada por algumas plantas, né? Ou seja, de novo, a ciência mostrando para nós que muitas das nossas decisões estão erradas. Então, se um grupo de pesquisadores que não são filiados a essa visão de mundo, se eles defendem essa ideia, realmente o veganismo é melhor ou não, aí você pode confiar, mas sempre pense nisso. Quem está defendendo essa ideia? Quem está dizendo que isso é a melhor coisa? Isso vale para tudo. Isso, citei o veganismo, mas vale para partido político, para time de futebol. Ah, porque o Flamengo é o melhor, o maior campeão e tal, e tal, e tal, e tal. Quem está falando isso? É um flamenguista? Não, não é um flamenguista, é um adversário, porém, ele está chegando a essa conclusão. Já é diferente. Percebam a diferença aí, certo? Fique sempre atento em relação a isso. E sobre essa questão de alimentação, o que a pré-história nos mostra também, né, é uma coisa interessante, que é como o nosso organismo funciona. E eu sempre indico para os alunos um canal no YouTube de um nutricionista chamado Rodrigo Polesso, e ele tem um canal chamado Emagrecer de Vez, e ele traz uma série de estudos científicos realmente dos principais veículos de nutrição no mundo. E uma das coisas que você vai observando ali, que ele explica, porque ele traz ali a linguagem científica para os vídeos, como funciona o nosso corpo, né? O nosso corpo é uma grande máquina que foi sendo desenvolvida ao longo de milhares de anos, e o nosso corpo se adapta às condições que nós temos ali para sobreviver. Então, o nosso corpo se acostumou a acumular gordura, porque ao longo da história e da pré-história, desses milhares e milhares de anos que nós vivemos, nosso organismo, nós, Homo sapiens, aprendemos que quando tem comida, você tem que se alimentar. Porque você pode passar um dia, 2 ou 3 sem comida, você pode passar fome por vários dias. Então, a melhor coisa que você tem que fazer é acumular o máximo possível. Daí o nosso corpo se adaptou a transformar, por exemplo, açúcares em gordura e acumular essa gordura para que a gente use mais adiante. E quando você estuda esportes, quando você estuda nutrição, você percebe isso, né? Você precisa de energia agora, já. Então, o corpo vai extrair isso do açúcar que você absorveu, do amido, né? Do pão, do macarrão, dos doces, etc. A partir do momento que você não tem mais esse açúcar, ele vai consumir a gordura acumulada no seu corpo. O nosso organismo não é racional. Nós somos racionais, mas o funcionamento ali da alimentação não é racional. O corpo não para e pensa assim: olha, eu moro na cidade, então eu não vou acumular tanta gordura. Não. Ele continua acumulando gordura. Então, toda vez que você sai ali, combina com seus amigos ali, sexta-feira à noite, vamos no rodízio de pizza e você come 200 pedaços de pizza, tudo aquilo vai ser acumulado pelo seu corpo, né? Ah, mas eu como e não engordo. Você é jovem ainda, está num processo de crescimento, você metaboliza muito rapidamente esses alimentos, consequentemente, o seu corpo acumula menos. Não é que não acumula, ele acumula menos. Mas, na medida em que a vida vai transcorrendo e você vai ficando mais velho, o seu corpo já vai tendo um metabolismo diferente e, consequentemente, essa gordura passa a se acumular. Então, é importante de você parar e refletir sobre isso, né? Por que a gente engorda? Nós vivemos nas últimas gerações
Em ambientes onde o conforto é muito maior, a gente passa muitas vezes várias horas do dia, sei lá, no domingo, você está cansado, estudou, trabalhou e tal, passa o domingo lá largado assistindo televisão, ou você trabalha sentado, ou você come muito, né, e não gasta tudo aquilo, tudo isso vai ser acumulado e tudo isso vai causar uma série de problemas no seu organismo. Gerações passadas não tinham isso porque o fato de não ter uma tecnologia como a tecnologia de hoje fazia com que as pessoas tivessem mais serviços braçais, atividades braçais, pouco alimento industrializado, era muito mais alimento in natura. Consequentemente, o acúmulo de gordura era menor. Pega uns vídeos aí no YouTube e vê como era a população na década de 40, na década de 30, em outras épocas, fotografias, etc. Você não vê pessoas obesas, você vê um ou outro. Na maioria dos casos são pessoas ali esbeltas, né, magras, porque é o natural do ser humano, esse acúmulo de gordura, porque o corpo pensa o seguinte: estou acumulando porque pode ser que mais adiante eu precise disso e não tenha esse alimento. Então, uma coisa que os nutricionistas sérios, baseados em ciência, não em achismo, o que os nutricionistas sérios indicam é o seguinte: você procure consumir alimento de acordo com o que você acredita que vai gastar. Então, se você acredita que vai gastar muito, no dia seguinte você vai encher uma laje, você vai carregar concreto, vai quebrar concreto, sei lá o quê, você vai precisar de muita energia, ok, de você, na noite anterior, no jantar ou um pouco antes, comer muita massa, macarrão, pizza, coisa assim e tal. Se você não vai gastar isso, você ir no rodízio de pizza numa sexta-feira à noite e no sábado você ficar descansando na sua casa, isso vai significar que você vai acumular gordura. E quanto mais você acumula, mais vai ser difícil de você perder isso daí, tá? Não é uma questão de aceitar ou não o corpo, é uma questão de consciência. Hoje, de consciência corporal, de consciência do que nós somos, né? E de pensar racionalmente a respeito da alimentação. Se você vai gastar no dia seguinte 2.000 calorias, então você precisa consumir alimentos equivalentes a isso, né? Agora, se você comeu muito e consumiu 6.000 calorias, mas só vai gastar 1.000 no dia seguinte, você consumiu 5.000 calorias a mais, consequentemente, você vai se tornar cada vez mais obeso. A gente vive numa época, aquilo que eu citei anteriormente, né? De um mundo moderno, limpinho, sensível, onde tudo as pessoas ficam super protegidas e hoje a gente tem toda uma discussão nas redes sociais sobre essa questão da obesidade. Ah, porque aceite o seu corpo do jeito que você é, contra a gordofobia, etc. Tal. Obviamente, não é certo uma pessoa ridicularizar a outra por ser gorda, por ser obesa. Não é correto alguém usar isso para maltratar uma pessoa. Porém, isso não significa que você deva, ou que essa pessoa deva aceitar, ou que seja incentivado esse tipo de coisa. É uma questão não de opção, mas é uma questão de saúde da própria pessoa, né? Não é natural da nossa espécie ter a obesidade. Então, o que a história, a pré-história nos ensina quando refletimos sobre a alimentação é justamente isso, que a gente precisa tomar cuidado com esses discursos políticos, né, de superproteção das pessoas, etc., e ter uma visão mais racional nesse caso, uma visão mais científica nesse caso. Estuda a história. Para que estudar história? Para que estudar pré-história? Qual o sentido de estudar pré-história? Ora, para que você coloque em prática aquilo que você aprendeu. É fundamental que a gente pare e reflita sobre isso, né? O que somos nós, seres humanos, como funciona o nosso organismo, como a gente vai viver no mundo moderno com essas características, com essas condições. Como a gente pode adaptar o mundo moderno para que a gente não sofra as consequências desse mundo moderno, de estresse, de obesidade, de cansaço e assim por diante. Vejam quanta coisa, quanta discussão pode ser aberta aí sobre esse tema da pré-história, a partir desse tema da pré-história.
coloque tudo na balança, reflita você, pense nessa opinião e chegue a uma determinada conclusão, tá certo? Tomando os cuidados que eu fui citando ali, né? Então, baseado em que a pessoa diz, eu acho isso porque eu acho, não sei, eu acho. Não. Com base em quê? É um estudo científico? Onde você viu essa informação? A gente tem um problema muito sério nas escolas, que assim, muitos professores, eles acostumam os alunos assim, o que você acha? Qual a sua opinião? Qual a sua opinião? Às vezes os professores muitas vezes induzem, né? Colocam ali uma charge, por exemplo, criticando um presidente. O que você acha? Você concorda e tal? Então, assim, é importante você parar e pensar o seguinte: não basta ter opinião. Você precisa ter opinião com base em alguma coisa, senão fica achismo. Eu acho. Tá, você acha, todo mundo pode achar alguma coisa, mas achar com base em quê? E lembre-se, a maior parte da história da humanidade, na maior parte, nós vivemos como os homens da pré-história, como seres humanos da pré-história. Isso marcou a nossa espécie. É fundamental a gente estudar a pré-história. Por isso eu sempre indico aquelas séries Largados e Pelados, do Discovery, aquela série Desafio Primitivo, outros ali de Desafio em Dose Dupla, todos aqueles que se baseiam nessa coisa da sobrevivência do ser humano, desenvolver técnicas de sobrevivência, né, de como conseguir a água, de como se virar num ambiente hostil. Tudo isso é muito importante, mesmo que você viva na cidade, mesmo que você não tenha esse momento de viver largado e pelado no meio da selva, mas que você ao menos saiba disso. Pare para pensar quantos conhecimentos medicinais, alimentícios, vários tipos de conhecimentos seus avós, bisavós, tataravós tinham de casca de árvore, de folhas, de uma série de outras coisas que podiam ser usados para curar determinadas doenças, e tudo isso se perdeu. Eu nasci na cidade, vivi a minha vida inteira na cidade e eu não sei nada disso. Mas tem no Google. Até o dia que o Google funcionar. O dia que o Google parar, pode parar, nada é eterno, a gente não vai ter nada desse conhecimento. Mas tem nos livros. Até o dia que tiver livros. Pense nisso. Olha quanto conhecimento a gente perdeu ao nos afastarmos da natureza. Certo? Reflita sobre isso e reflita sobre uma série de coisas. Pensar faz muito bem. Ok? Essa videoaula vai ficando por aqui. Se você gostou, clica ali embaixo em curtir. Se inscreva no canal do Professor Jair, ative as notificações ali clicando no sininho. E aguardo você na nossa próxima videoaula, ok? Um abração e até a próxima.